Oi, gente, voltei com rouquidão e tudo. E antes da gente conversar sobre o livro do vídeo de hoje, eu quero agradecer o carinho de todos vocês. Eu deixei lá na aba da comunidade um aviso de que eu estava sem voz, gente tossindo muito, alérgica, espirrando, garganta muito inflamada, com muita dor na garganta. Eu tô um pouco melhor, mas ainda tô me sentindo um pouco cansada, um pouco de dificuldade para falar, mas já tô me cuidando. Já já estarei 100%. Muito obrigada ao carinho de todos vocês, as mensagens, todos os comentários. Muito obrigada, de verdade. Vocês são os amores. Mas como eu não poderia deixar vocês sem conteúdo, né, gente? Eu concluí uma leitura aqui extremamente importante, que me levou a muitas reflexões. Inclusive é uma reflexão muito necessária, tá, gente? A arte de dizer não. É muito importante nós aprendermos a dizer não. O vídeo de hoje será basicamente sobre isso. E um detalhe, nós não nos preocuparemos com o spoiler do vídeo de hoje, porque para trazer essa reflexão eu preciso trazer algumas informações da narrativa, da história, mas não fiquem preocupados, porque de acordo com os leitores mais comuns, até os mais estudiosos, esse livro é um livro que permite inúmeras interpretações, então vai muito de cada leitor. O spoiler acaba não fazendo muita diferença. Até porque é um livro do século XIX, publicado pela primeira vez em 1853, né, gente? Então é meio complicado, né, dizer que ninguém nunca ouviu nada dessa história. Mas é um livro com múltiplas interpretações, então não se preocupe com o spoiler. Eu concluí, gente, essa leitura desse livro, e esse livro me levou a essa reflexão. Eu estou falando de Bartleby, o escrevente, ou, de acordo com outras traduções e outras editoras, o escrivão ou o escriturário, mas não se preocupem, é o mesmo livro. Essa questão do escrevente, escrivão ou escriturário é só uma questão mesmo de tradução ali, da palavra escolhida pela editora. É um livrinho do Herman Melville, o mesmo autor de Moby Dick. Essa edição aqui que eu tenho em mãos é uma edição bilíngue, capa dura, fitilho, da editora Autêntica. Uma curiosidade que eu só descobri quando o livro chegou aqui em casa é que essa capa aqui é uma Jagged. Então nós temos um livro em capa preta, com o nome em detalhe brilhoso. Edição bilíngue, 149 páginas. Então nós temos aqui na tradução 78 páginas ali aproximadamente, folhas amareladas, ilustrações, um glossário ao final, algumas notas explicativas, uma edição extremamente caprichada, gente. E o subtítulo é Uma História de Wall Street. E o que nós temos aqui? Nós temos aqui nesse livro uma reflexão sobre a arte de dizer não. Não é que a gente vai virar um carrasco e começar a dizer não para todo mundo. Não, não, não posso, não tenho, não quero, não vou, dane-se, não quero saber. Não. A grande reflexão desse livro, a grande moral dessa história, na minha interpretação, gente, uma primeira leitura, que nós precisamos cultivar a arte de dizer não. Não no sentido de que nós nos tornaremos pessoas insensíveis, mas no sentido de que nós precisamos utilizar o não com naturalidade. Precisamos naturalizar o não, gente. Porque, conforme diz aquele ditado popular, nem Jesus Cristo agradou a todo mundo. Então é assim, você precisa ter esse equilíbrio. Não posso. Você tem sobrando para ajudar o outro, ou o que você tem é a conta para você? Então essa arte de dizer não, ela precisa ser naturalizada. Ela precisa ser encarada como uma coisa comum. Sim e não. Posso e não posso. Você consegue? Você vai? Você quer? Porque a gente está vivendo um momento social, um momento cultural, onde você não pode dizer não, onde você tem que estar sempre disponível, lindo, maravilhoso, belo, pronto. Não reparem o trânsito, eu moro às margens de uma rodovia. A gente vive um contexto social onde ter opinião própria, em muitos casos, gera alguns transtornos, gera alguns problemas, onde cria-se inúmeras expectativas sobre o indivíduo, né? E por isso nós temos uma sociedade extremamente doente,
emocionalmente falando, pessoas belas por fora, bem-sucedidas por fora, mas doentes emocionalmente, precisando de terapia, precisando de psicólogos e muitas precisando de psiquiatras e de medicamento. Isso não é uma vergonha, mas isso se dá ao grande número de expectativas que é lançado sobre o indivíduo, o grande número somado ao grande número de cobranças. Então, você tem que ter, você tem que ser, você tem que ir, você tem que se disponibilizar, você tem que estar em todos os lugares, você tem que ser capaz. Então a gente tem aqui o seguinte, nesse livrinho maravilhoso. Nós temos, o subtítulo diz Uma História de Wall Street. Então, o que é Wall Street? Wall Street era uma rua importantíssima já no século XIX, onde já se encontravam estabelecidos, situados, os principais bancos e instituições do mercado financeiro de Nova York, um livrinho publicado ali em 1853, né? Então a gente tem aí uma história de Wall Street, então, porque todo centro financeiro, contabilidades, os copistas, escreventes, todos estavam concentrados ali. Lembre-se que nós estamos dentro de um contexto onde não havia computadores, impressoras, máquinas de xerox, então todo o trabalho se dava a partir dos manuscritos, era feito à mão. Então precisavam-se de escreventes, precisava-se de momentos dentro dos escritórios onde eram feitas as conferências. Alguém lia essas cópias em voz alta para que os documentos fossem conferidos. Alguém ia conferindo ali, lendo silenciosamente, para saber se não havia ficado algum detalhe de fora, algum erro, algum número, alguma discrepância. Tratavam-se de documentos, não precisavam ser exatos, né? Estamos falando do mercado financeiro de Nova York, e nós temos ali em Wall Street, nessa cadeia de prédios, um prédio, no segundo andar desse prédio, um advogado que tem um escritório. E esse advogado de meia idade, ele tem ali dois funcionários, o Turkey e o Naipers, são dois escreventes. Um é beberrão, bebe todas, e o outro sofre de gastrite, sofre do problema do estômago. Um funciona bem de manhã e o outro só funciona bem depois do almoço. Então note, quando um estava bem de manhã, o outro estava mal. Aí eles iam almoçar. Quando eles voltavam, o que estava bem ficava mal e o que estava mal ficava bem. Então, o itinerário desse trabalho ali, a carga horária, estava sempre funcionando em 50%, porque cada um desses funcionários ou estava bem ou estava mal. Eles intercalavam ali, né, de manhã ou à tarde. E a gente tem um terceiro funcionário, que é uma espécie de jovem aprendiz dos dias de hoje, que é o John Jarnut, o filho do cocheiro, amigo desse advogado, um jovenzinho ali de aproximadamente 12, 13 anos. O pai pede para esse advogado, dá para ele uma oportunidade, um trabalho, para ele aprender uma nova profissão e tal. E ele está ali como uma espécie de faz-tudo, um jovem aprendiz dos dias de hoje. E esse advogado, dono do escritório, num determinado momento, ele sente a necessidade de contratar um terceiro profissional. Ele coloca um anúncio e num determinado dia nós teremos essa descrição aqui na página 33. Num determinado dia, esse dono do escritório vai dizer o seguinte: em relação ao meu anúncio, um estático jovem postou-se numa manhã à entrada do escritório, cuja porta estava aberta por ser verão. Vejo ainda aquela figura palidamente asseada, note a descrição, lastimosamente respeitável, incuravelmente desolada. Era Bartleby. Após algumas palavras sobre suas qualificações, contratei-o feliz por ter em meu corpo de copistas um homem de aspecto tão singularmente sereno que poderia, achava, agir beneficamente sobre a índole caprichosa de Turkey e a ardente de Naipers. Então nós temos aqui, enfim, né, para a alegria deste advogado, só que não, nós vamos ver em determinado momento, o seu terceiro funcionário, silencioso, bom funcionário, atencioso, rápido, ágil, esperto, dedicado, solícito, disponível, um copista acima da média, alguém
extremamente capacitado e habilitado para aquelas funções. Era Bartleby, ele era rápido, ele era tudo que um patrão, que um advogado, dono de um escritório poderia querer. Só que num determinado momento da narrativa, o advogado chega para ele, o patrão chega e fala: Bartleby, vá ao correio, por favor, colocar esse documento, né? Eu preciso, o menino está ocupado fazendo outra coisa para mim e eu preciso enviar esse documento com uma certa urgência. E num determinado momento ali, um certo dia, Bartleby vira para o seu patrão, para os seus colegas e responde o seguinte: prefiro não. Pode fazer essa cópia para mim? Prefiro não. Pode me ajudar a conferir esse documento? Prefiro não. Prefiro não. Prefiro não. E prefiro não. E Bartleby começa a partir desse dia, irremediavelmente, a responder a tudo que lhe é solicitado. Tudo. Bartleby, o que está acontecendo? Vamos conversar? Prefiro não. Aconteceu alguma coisa? Quer me contar? Prefiro não. E ele decide que a partir daquele dia, todas as respostas a todas as solicitações será a mesma. Prefiro não. Em um detalhe aqui, num certo momento da narrativa, na página 137, nós vamos ter uma informação acerca de um trabalho anterior que Bartleby exercia antes do escritório. E o nosso narrador diz o seguinte: Bartleby fora funcionário subalterno do Departamento das Cartas Mortas em Washington, do qual fora subitamente demitido em virtude de uma mudança de administração. E aí ele continua: quando penso nesse boato, mal consigo expressar as emoções de que sou tomado. Cartas mortas? Não soa como homens mortos? Imagine um homem por natureza e má sorte, propenso a uma pálida desesperança. Há trabalho mais capaz de reforçá-la do que o manusear o tempo todo essas cartas e separá-las para serem lançadas às chamas, pois elas são anualmente queimadas aos montes. Às vezes, do papel dobrado, o pálido funcionário retira um anel. O dedo ao qual se destinava apodrece, talvez num túmulo. Ou uma cédula enviada num súbito ataque de caridade, aquele a quem aliviaria já não come, nem sente mais fome. Perdão para os que morreram em desespero, esperança para os que morreram sem ela, boas novas para os que morreram sufocados por calamidades implacáveis. Enviadas em missões de vida, essas cartas correm rumo à morte, a Bartleby, à humanidade. E na seção de glossário que nós temos aqui, de notas, nessa edição, nós temos uma explicação sobre o que se tratava o Departamento de Cartas Mortas. Seria um departamento de cartas extraviadas, uma espécie de repartição de serviços postais americanos fundada em 1825, com a função de destruir as correspondências extraviadas, retirando-lhes antes quaisquer objetos de valor que pudessem conter. Então, nota-se aqui que o nosso narrador se utiliza desse detalhe anterior ao escritório, né? Ali o trabalho de escrivão de Bartleby, e ele traz, sem mais explicações para nós, esse detalhe, acerca do que acontecera a Bartleby antes. Porque era um trabalho extremamente melancólico. Você lidava com cartas que haviam sido extraviadas, que jamais chegariam ao destino, cartas, conforme mesmo foi mencionado, com anéis, com dinheiro, com fotografias, com cartões postais, cartas românticas, cartas de pedidos de perdão, cartas de reconciliação, cartas de saudade. Então, o funcionário era obrigado a manusear todas essas cartas, a ver ali mais ou menos, mesmo que ele não quisesse ler tudo, ele tinha que ler mais ou menos ali o conteúdo, ver mais ou menos a base do que se tratava e retirar todos os objetos de valor para uma segunda situação, um segundo destino, e todas essas cartas eram queimadas. Então, me parece que o nosso narrador está trazendo para nós a reflexão da arte de dizer não, e me parece que Bartleby demorou um pouco a dizer não,
Porque inclusive nós temos aqui, sem mais nenhum spoiler, um final extremamente triste e trágico para o nosso personagem principal, que é o Bartleby. E aí, para encerrar, para não falar mais nada, porque eu quero muito que vocês leiam esse livro, fica essa reflexão. Será que não está na hora de nós naturalizarmos o não? Repensarmos a nossa atitude, as nossas escolhas, a nossa posição. Repensarmos a nossa saúde emocional, porque não adianta nós nos sacrificarmos pelas pessoas sempre. Não que o sacrifício não seja válido, mas isso precisa ser feito a partir de um equilíbrio. E muitas vezes nós menosprezamos esse equilíbrio em detrimento próprio. E daí as inúmeras pessoas doentes emocionais, deprimidas, como Bartleby, porque ele passa a dizer prefiro não para tudo, até culminar em uma tragédia. Porque o final desse livro aqui, nós teremos uma tragédia, nós teremos um final muito triste, por causa dessa atitude do Bartleby. De repente, ele cansou de dizer sim, de repente ele cansou de ser disponível, e ele passa a olhar para todas as pessoas e para todas as solicitações, e é uma espécie de liberdade, sabe? Ele, mesmo em detrimento próprio, ele toma aquilo como uma liberdade. Eu não quero, eu não vou, eu prefiro não. E daí vem a reflexão. Qual é o momento de nós ponderarmos o sim e o não? Sabe? Quando estabelecer esse filtro, esse equilíbrio? Então nós precisamos estar atentos à nossa saúde emocional. E aí eu quero saber de você, se você já leu, o que você acha, se você já ouviu falar, se você concorda com a minha opinião, se você ficou com vontade de ler, porque vale muito essa reflexão. E é isso, gente. Eu trouxe para vocês esse livro, essa indicação de Bartleby, o escrevente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero muito que esse livro, que esse vídeo, que esse bate-papo nosso leve você às reflexões sobre a sua saúde emocional, sobre a importância de se cuidar, de se preservar, de naturalizar o não, pelo bem-estar da sua saúde emocional. Não que você vai virar um carrasco, mas pelo bem-estar da sua saúde emocional. Não esqueça de curtir se você gostou do vídeo. Não esqueça de deixar um comentário, ajuda muito o algoritmo. Comprando pelos meus links de associado, você não paga nada mais por isso e ainda contribui com o Viva Livros. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Já minha voz já está indo embora de novo. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo e viva a vida!